Okay. Um, let's start with Ok, vamos começar com esse vazamento do chat do Signal. Vamos começar por aí, porque é um evento bastante extraordinário. O que é incrível são várias coisas. Uma, claro, é que eles usaram o Signal, que aparentemente até o próprio Pentágono oficialmente disse, emitiu um aviso para seu próprio pessoal dizendo para não usar isso. É vulnerável a hackers russos. Então foi isso que o próprio anúncio do Pentágono disse. E então, o tempo todo, eles têm uma reunião que deveria ser de 17 pessoas, mas havia 18, sabe? Com uma a mais, e ninguém percebeu isso. Certo, acho isso bastante extraordinário. Foi Mike Walzer quem o trouxe. E não só ele não pensou duas vezes sobre isso, mas ninguém mais durante a reunião também pensou. E então, quando tudo isso aconteceu, parece que ninguém sabia sobre o que aconteceu até que ele mesmo escreveu sobre isso. Então, podemos dizer que é uma violação séria de segurança, não é? So the whole thing, can we say it's a serious security breach, isn't it? It is a very serious security breach. É uma violação de segurança muito grave. Quero dizer, a propósito, o Signal, só para constar, era originalmente um sistema russo. Então não estou dizendo que isso significa que os russos podem simplesmente quebrar a criptografia, mas provavelmente eles têm uma boa compreensão de como funciona. E claramente não é seguro, é um sistema comercial. Agora, há cerca de 2 semanas, por acaso, recebi uma descrição completa dos protocolos de segurança para comunicações dentro do Kremlin. Eles são incrivelmente detalhados e mostram o que você pode e o que não pode fazer. Vou arriscar um palpite de que os protocolos de segurança em Zhongnanhai são pelo menos tão rigorosos. Usar algo como o Signal parece absolutamente bizarro. Tão bizarro que estou começando a me perguntar. Agora, eu não sei disso. I'm starting to wonder. Now, I don't know this. What I'm going to say now, I don't know for a fact. O que vou dizer agora, não sei com certeza. Mas este é o meu palpite. Este é um palpite. E quero enfatizar que é apenas um palpite. Mas me pergunto se isso foi tão negligente quanto parece. Se alguém tomou a decisão de vazar informações sobre essa reunião para Jeffrey Goldberg, usar uma rede de comunicação do governo americano provavelmente teria sido contra a lei. Certamente teria sido contra a lei para Goldberg fazer isso. É por isso que decidiram usar o Signal. E Goldberg, que acredito ser amplamente considerado como tendo conexões com a inteligência israelense, aparentemente foi soldado nas forças de defesa de Israel em algum momento. A soldier in the Israeli Defense Forces at one time. He obviously would have an interest in knowing what the Americans were doing. Ele obviamente teria interesse em saber o que os americanos estavam fazendo no Iêmen e quem era a favor e quem era contra. E ele estava lá basicamente para acompanhar a discussão dessa forma, para que Jerusalém pudesse ser mantida informada. Mas alguém então percebeu que, como o nome dele estava lá, o fato de ele ter estado envolvido na discussão acabaria sendo notado. E então foi tomada a decisão de apressar uma história na The Atlantic sobre esse incidente, a fim de dar a Goldberg e a pessoa que organizou isso proteção da primeira emenda. Porque então isso se torna uma notícia. A primeira emenda diz que você não pode interferir no que a mídia faz. E se era realmente sobre isso tudo. And whether that was really what it was all about. In other words, that it wasn't quite as innocent. Em outras palavras, não foi tão inocente e mera incompetência quanto parece. E quem fez isso eu não sei. Mas dado que veio de Mike Walsh, aponta para alguém dentro do Conselho de Segurança Nacional. Esta é a minha teoria sobre isso. Mas deixando isso de lado, não consigo imaginar que se algo assim tivesse sido tentado no Kremlin ou em Zhongnanhai, alguém não teria notado imediatamente. Eles teriam dito, só um momento, o que estamos fazendo usando o Signal? E quem é esse cara Goldberg? E o que ele está fazendo aqui? Acho que você pode dar o tipo de interpretação que acabei de fazer, mas isso não altera o fato de que parece uma falha de segurança extremamente séria. Sugere um governo que é basicamente administrado por amadores. A government that is basically run by amateurs. That's what I would Sim, say. sim, é isso que eu diria. Na China, você sabe, é claro, muitas pessoas estão apontando que estão falando sobre a Huawei como uma ameaça à segurança nacional, o TikTok como uma ameaça à segurança nacional,
tudo sobre a China como uma ameaça à segurança nacional. Aqui você tem a reunião de segurança de mais alto nível. Deveria ser uma informação altamente classificada e eles estavam conversando sobre isso, e ainda assim você fez isso de forma tão casual. Então, o que vocês estão fazendo, certo? Então, essa é a parte irônica disso, eu acho. Sim. That's the ironic part of it, I think. Mas você está absolutamente certo sobre isso. E as pessoas na mídia chinesa e nas redes sociais que estão dizendo isso também estão absolutamente certas. Os americanos têm uma abordagem completamente imprudente em relação a informações sensíveis. Quero dizer, os Estados Unidos vazam como uma peneira. Todos sabemos que isso acontece. Sim, acho que Greenwald destacou que, por um lado, muitas coisas são muito sigilosas, certo? Como o tempo que mantiveram os arquivos Kennedy em segredo. Mesmo coisas que, quando você as lê, algumas delas realmente não são tão importantes, mas eles as mantiveram em segredo. Por outro lado, eles continuam vazando coisas que você pensaria que deveriam ser altamente classificadas, mas continuam fazendo isso por qualquer que seja o propósito que tenham. Certo? Então, há uma contradição em como os Estados Unidos se comporta quando se trata de informações de segurança. Sim. Sim, porque sua abordagem à informação é muito manipuladora. Quero dizer, eles vazam o que chamam de informações classificadas para basicamente manipular a opinião. E assim eles jogam esse jogo constante de nos dar fragmentos de informação que dizem ser obtidos secretamente. E então, eles realmente não nos contam muito sobre como é obtido. E claramente, eles também informam seus chamados amigos. E a coisa a entender sobre o governo americano é que não são amigos da mesma forma que nós temos. A China tem, a Rússia tem. É apenas, você sabe, as pessoas se conhecem. Há esse apoio ardente a Israel em alguns lugares. E Goldberg pode ser visto como um oficial de inteligência israelense, mas isso torna ainda mais importante para algumas pessoas que ele participe das discussões. Então a América funciona de uma maneira completamente diferente de qualquer outra capital, de qualquer outra grande potência. É bastante bizarro. É muito difícil para os de fora entenderem. E claro, as absurdidades disso, as inconsistências, a imprudência envolvida e a hipocrisia também. Quero dizer, você está falando sobre a Huawei. Quero dizer, isso cheira aos céus, mas é assim que é. Sim, só para você saber, li um artigo não faz muito tempo sobre como eles desmontaram e retiraram as estações base da Huawei. Acontece que a Huawei já tinha de 5.000 a 6.000 estações base construídas nos Estados Unidos quando essa proibição à Huawei ocorreu. Então, o governo, acho que foi a primeira administração Trump, estava dando algum dinheiro para as empresas de telecomunicações porque era um custo para elas retirarem as estações base da Huawei. E elas tinham que construir novas, certo? E esse dinheiro acabou rapidamente. Então, quando eu estava lendo o artigo, provavelmente há 6 meses, apenas 300 a 400 estações base tinham sido retiradas. Então, menos de 10% das estações base da Huawei, o resto delas, pelo que sabemos, ainda estão lá e em serviço. Então, eles não podem realmente acreditar que isso é uma séria ameaça à segurança nacional. Se essa é a atitude, é assim que eles implementam essa proibição, certo? Acho que isso está totalmente certo. Isso faz todo sentido para mim. Quero dizer, muito do que acontece no Ocidente agora são apenas políticos. Pessoas que têm muito pouco entendimento dessas coisas, tomando decisões, emitindo ordens, sem realmente pensar muito ou por muito tempo sobre o que exatamente estão fazendo. Obtivemos algumas informações dessa conversa que acho interessantes. Uma é que Vance, na verdade, meio que protestou um pouco, pensando que o que ele disse foi, bem, apenas 3% do transporte dos Estados Unidos, você sabe. A carga passa pelo Mar Vermelho. Sim, isso realmente não nos afeta tanto.
Por outro lado, os europeus, 40% de sua carga passa pelo canal de Suez. Então, por que estamos fazendo isso pelos europeus? Então, ele é contra esse bombardeio, certo? E então Pete Hegseth diz, bem, ainda precisamos fazer isso. E parece que no final, eles concordaram que os europeus precisam pagar por isso ou algo assim. Qual é a sua opinião sobre isso? Well, it was a completely Bem, foi uma discussão completamente frívola, uma decisão tão importante. Nos dizem que o presidente já tomou a decisão, mas perceba que ele nem está participando. Todos se reúnem, todos surgem com, você sabe, ideias superficiais, ninguém realmente se senta. Quero dizer, isso novamente mostra o quão amador é o governo americano. E a propósito, não acho que seja diferente com qualquer outra administração. Não acho que as coisas eram mais organizadas sob Biden, ou Clinton, ou Bush, ou os dois Bushes, ou Obama, ou qualquer um. Quero dizer, essas são apenas decisões tomadas sem qualquer consideração real ou sem qualquer pensamento adequado. Vance, que me parece a pessoa mais inteligente na sala, diz que acha que isso é um erro. Mas ele está muito relutante em se opor ao consenso. He's very reluctant to push back against the consensus. He says that he will go along with the consensus. Ele diz que vai acompanhar o consenso. Ele apresenta esse ponto sobre, você sabe, são os europeus que se beneficiam, não nós. Então por que estamos deixando eles se aproveitarem de nós? O que é um ponto, mas certamente não é o ponto mais importante ou relevante sobre toda essa questão. Quero dizer, novamente, não posso deixar de pensar que as pessoas em Jongnanhai, e no Comitê Permanente, e no Politburo, e todo o resto, e no Secretariado, e tudo isso estão lendo e olhando para isso. Eles dirão, sabe, é esse o tipo de governo com o qual temos que lidar? Quero dizer que eles tomam decisões assim, basicamente pensando de forma improvisada. Deve ser muito, muito preocupante. Você esperaria pelo menos uma semana de discussões substantivas e detalhadas, oficiais militares convocados, uma discussão realmente adequada sobre o que isso é feito, mas não, na aftermath as coisas não estão na força mais. In America, things are not done that way. Not anymore. Sim. Este é um ponto que alguns dos meus espectadores também levantaram quando eu estava discutindo isso com eles, sobre como toda a decisão foi tomada de forma leviana. Estamos falando sobre bombardear outro país, o que é uma questão de vida ou morte. E eles subsequentemente bombardearam o Iêmen, e houve mulheres e crianças mortas, certo? Então eles estavam discutindo vida e morte, mas levaram tudo muito levianamente, certo? Então sim, eu concordo. É quase assustador como eles falam com tanta facilidade sobre bombardear outro país. Ah, não precisamos esperar mais um mês. Vai ser a mesma coisa. Então é como, ok, eu vou com consenso e sim. Absolutamente. E então emojis são usados e tudo isso. Quero dizer, tudo comportamento muito inadequado. Mas como eu disse, não acho que seja diferente com qualquer outra pessoa. Aliás, não acho que seja muito diferente em Londres também. Só um segundo. Uma coisa a mais é o quanto eles desprezam os europeus, o que é interessante. Então isso é o que J.D. Vance disse. Eu simplesmente odeio ter que resgatar a Europa novamente. E Pete Hegseth diz, eu compartilho totalmente seu desprezo pelo parasitismo europeu. É patético. Os europeus, quero dizer, você falou sobre isso da última vez, certo? Que Trump acha que os europeus são apenas parasitas e aproveitadores de bem-estar, como se ele também os menosprezasse. E, aparentemente, sua equipe de segurança nacional pensa da mesma forma. Os europeus, eles sabem como foram, você sabe, como os americanos pensam sobre eles, sabe, olhando para eles de cima para baixo tanto assim? Bem, eles fazem isso agora, ou pelo menos estão fazendo cada vez mais. Quero dizer, a mídia britânica cobriu isso extensivamente, e há um forte sentimento de choque em relação a isso. Isso não é novo, a propósito. Quero dizer, acho que há uma corrente de pensamento de longa data nos Estados Unidos de que, você sabe, os europeus estão se aproveitando dos Estados Unidos. O que isso nunca reconhece é a medida em que a Europa sacrificou seus próprios interesses ao seguir em frente o tempo todo com o que os americanos têm feito.
with what the Americans have been doing. I mean, if the European states had not been. Se os estados europeus não tivessem sido tão subservientes às políticas dos Estados Unidos por tanto tempo, eles poderiam ter tido políticas completamente diferentes sobre o Oriente Médio, o que teria evitado esse tipo de crise no Mar Vermelho que estamos vendo. Os americanos estão completamente cegos para isso, que de fato sim, os europeus são fracos e não conseguem fazer muito, e realmente não podem se juntar ao que os americanos estão fazendo. Mas, em última análise, a razão pela qual temos essas crises não é por causa dos europeus, mas por causa dos próprios americanos. Sim. E não posso deixar de pensar, por exemplo, na Dinamarca. A Dinamarca tem feito tudo o que os Estados Unidos queriam que fizesse. Acho que eles provavelmente também fazem parte do bombardeio do Nord Stream, ou pelo menos ajudam a encobri-lo. O que a Dinamarca ganha? Agora, abertamente Trump quer a Groenlândia. Apenas imagine se a Rússia dissesse isso. Você, Dinamarca, eu quero tomar a Groenlândia. Que tipo de reação você vai ter, certo? E aqui você tem os Estados Unidos dizendo abertamente, eu quero a Groenlândia. E ainda assim, você sabe, a Dinamarca faz tudo isso para ajudar os Estados Unidos. O que isso traz para a Dinamarca? Eu não entendo. Bem, eles não ganham muita coisa. Quero dizer, uma vez, digamos, nos anos 1950, você poderia argumentar que havia muito valor na relação para a Europa, pelo menos para a Europa Ocidental. Quero dizer, eles foram protegidos do socialismo, do qual, é claro, estavam preocupados. Eles não queriam que o socialismo se expandisse para eles. Certamente a classe média europeia era contra o socialismo. Então os americanos os protegeram de tudo isso. Os Estados Unidos organizaram um boom econômico na Europa nos anos 50 porque precisavam que os europeus fossem ricos para que pudessem resistir melhor ao socialismo e tudo mais. Então, naquele momento, você poderia argumentar que havia um benefício mútuo na relação. Mas nos últimos 15, 20 anos, voltando talvez ao início dos anos 2000, está cada vez mais claro que o relacionamento se tornou completamente desequilibrado e que os europeus não estão recebendo muito. Eles estão sendo constantemente solicitados a sacrificar seus próprios interesses. Temos uma crise econômica crescente na Europa e isso está profundamente ligado ao relacionamento que temos com os americanos. Os americanos estão se tornando mais agressivos em relação a nós e mais predatórios. Mas não temos mais as instituições políticas que nos ajudariam a resistir a isso. Então não acho que recebamos muito. Acho que os americanos estão cansados de nós e não gostam de nós. E logicamente, deveríamos fazer o mesmo. Deveríamos decidir nos sustentar, redescobrir a diplomacia, engajar com a Rússia, obviamente, porque é nosso vizinho, e engajar com a China, porque é a potência econômica e tecnológica em ascensão. Poderíamos fazer todas essas coisas antigamente, quando éramos liderados por verdadeiros líderes. Pessoas como Charles de Gaulle, por exemplo, que foi o primeiro líder europeu importante a estabelecer relações diplomáticas com a China na década de 1960. Quando éramos liderados por pessoas assim, teríamos aproveitado essa oportunidade. Hoje, não podemos, porque temos pessoas que não são líderes em nenhum sentido significativo mais. Nós já falamos sobre isso antes. Parece que a Guerra Fria terminou e parece que a Europa é perdedora. No final das contas, a Europa é perdedora no fim da Guerra Fria, certo? Sim. Steve Witkoff também estava nessa chamada, nesse grupo de bate-papo, quando ele estava conversando. Ele estava fisicamente na Rússia. Ele também fez um anúncio que soa como se concordasse bastante com a exigência dos russos. Agora, ele recebeu muitas críticas por isso. Mas você estava falando sobre como, no final, a administração dos Estados Unidos cederá à exigência dos russos. Estamos vendo um sinal disso agora? É isso que ele está representando na administração Trump. Você quer dizer isso?
Yes, I think they are. I think they're going to move step by step, very Sim, eu acho que eles estão. Acho que eles vão avançar passo a passo, com muito cuidado e silêncio, com muita fanfarronice e pompa, que é o que os americanos sempre fazem. Mas eles reconhecem que a guerra está perdida. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos, no último dia, publicou duas declarações, uma do chefe da Agência de Inteligência de Defesa, a outra sendo sua principal avaliação de ameaças, ambas começando a reconhecer que os russos estão vencendo a guerra na Ucrânia. Então, dado que isso é verdade, e dado que os americanos querem se retirar dessa guerra, eles não têm alternativa no final, a não ser aceitar as exigências russas. In the end, but to accept Russian demands. And they had those negotiations in Riyadh. E eles tiveram essas negociações em Riad na segunda-feira. Tivemos um dia muito confuso e complicado ontem, com todos os tipos de comunicados sendo publicados por todo tipo de gente. Os americanos, os russos, os ucranianos. Mas se você der um passo para trás e olhar para o que todos os vários comunicados dizem, especialmente se você olhar para o americano e depois compará-lo com o russo, fica absolutamente claro que os americanos basicamente aceitaram todas as exigências que os russos fizeram a eles. Os russos disseram, bem, você sabe, entraremos no acordo de grãos, mas queremos um grande alívio das sanções, o que os americanos, aliás, não estão em posição de conceder, porque as sanções em questão são todas europeias. The sanctions in question are all European ones. But the Americans said yes. Mas os americanos disseram sim. E também parece que eles estão considerando uma negociação com os Estados Unidos sobre o programa nuclear do Irã. Houve uma negociação e um acordo durante a era Obama, e foi Trump quem o desfez. Então, o que é diferente desta vez? Por que o Irã deveria confiar em Trump desta vez? What's different this time? Why should the Iranian trust Trump this time? Well, that's an excellent question, and the Iranians are asking themselves. Bem, essa é uma excelente pergunta. E os iranianos estão se fazendo exatamente essa pergunta. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, fez vários discursos sobre isso. Ele diz, por que deveríamos confiar nos americanos? Como podemos confiar nos americanos? Estamos sendo solicitados, na prática, a renegociar o mesmo acordo que negociamos em 2015. E os americanos voltaram atrás. Como sabemos que não farão isso de novo? Quero dizer, este é um grande problema. E é um problema que todo país que enfrenta os Estados Unidos tem que enfrentar. Que os americanos concordam com uma coisa em um dia e voltam atrás no dia seguinte. E não há uma resposta simples para esse problema. And there is no simple answer to this problem. I just curious. So Trump. Estou apenas curioso. Então, Trump anunciou que vai fechar o Departamento de Educação, certo? Estou curioso, já que sua esposa está na academia e meu marido está na academia. Como você se sente sobre isso? Fechar o Departamento de Educação? Quero apenas compartilhar com você meus próprios sentimentos. Tenho sentimentos muito mistos sobre isso, porque as Ivy Leagues, é muito claro, muitas das escolas e universidades privadas têm enormes doações. E ainda assim, elas continuam recebendo financiamento federal e cobrando alta mensalidade de seus alunos. And that they are charging high tuitions from their students. And so some people even saying that. E algumas pessoas estão até dizendo que as Ivy Leagues nem são instituições educacionais, que basicamente são gestores de fundos e que a educação é apenas um complemento. Há até quem vá tão longe a ponto de dizer isso. Nesse sentido, para todo o financiamento para a Ivy League, na verdade eu não tenho problema com isso. Por outro lado, também existem bons programas dentro do Departamento de Educação, como ajudar crianças com necessidades especiais, coisas assim. Claramente, se isso for cortado, impactará os estudantes, sabe? Apenas meus vizinhos, pessoas assim. Qual é a sua opinião sobre isso? What is your feeling for that? Yeah, I have exactly the same feelings as you. Sim, eu tenho exatamente os mesmos sentimentos que você. A propósito, quero dizer, tenha em mente que minha esposa trabalha para uma universidade americana. E quero dizer, a sensação lá, e acho que não quero dizer muito, mas a sensação lá é que as Ivy Leagues, muitas das grandes, são uma mistura de fundos de hedge, esse tipo de coisa hoje em dia. E também instituições de networking. Então, você sabe, os jovens vão para elas não tanto pela educação que vão receber, que às vezes não é ruim,
mas principalmente porque conhecem outros jovens bem conectados, e isso os ajuda a conseguir bons empregos em boas posições. E não significa de forma alguma que a melhor educação que você pode obter vem desses lugares. Então eu concordo completamente com o que você disse sobre as Ivy Leagues. E a gente se pergunta por que Harvard precisa de financiamento federal. Does wonder why Harvard needs federal funding. I mean, just to say, it's incredibly rich. Quero dizer, só para dizer, é uma instituição incrivelmente rica. Realmente não precisa disso. Mas essa abolição completa do Departamento de Educação é Gorbachev de novo. É o tipo de coisa que me lembro da antiga União Soviética nos anos 1980, perestroika e tudo mais. Eliminamos coisas inteiras assim. Não entramos realmente nos detalhes disso. Não nos perguntamos o que exatamente vai tomar o seu lugar. Apenas seguimos em frente. Criamos mais caos e mais desorganização. Há um sentimento genuíno, um sentimento geral de que as coisas não podem continuar como estão, o que é absolutamente certo. Mas não há um plano real, nenhuma ideia real de como avançar. Como eu disse, é muito assistemático, é muito desorganizado, é muito caótico, vai criar mais problemas do que resolver. It's going to create more problems than it solves. Recentemente, J.D. Vance fez um discurso no American Dynamism Summit que chamou muita atenção tanto aqui quanto na China. Se você ouvi-lo, ele quase explicou todas as políticas da administração Trump em alguns parágrafos. Agora, o discurso é mais longo do que isso, mas eu quero lê-lo para você. Então, o que ele diz aqui é: presumimos que outras nações sempre ficariam atrás de nós na cadeia de valor. Mas acontece que, à medida que eles melhoraram na parte inferior da cadeia de valor, também começaram a alcançar a parte superior. Então, claramente, ele está falando sobre a China, certo? Fomos pressionados de ambos os lados. Agora, essa foi a primeira ilusão da globalização. E então ele diz, acho que o segundo ponto é que a mão de obra barata é fundamentalmente uma muleta. E é uma muleta que inibe a inovação. Eu diria até que é uma droga a qual muitas empresas americanas se viciaram. Agora, se você pode fabricar um produto mais barato, é muito mais fácil fazer isso do que inovar. E o último ponto, ele disse, seja terceirizando fábricas para economias de mão de obra barata ou importando mão de obra barata. Através do nosso sistema de imigração, a mão de obra barata se tornou a droga das economias ocidentais. Agora, quando você o ouve dizendo isso, isso não explica bastante a política de Trump. Com base nisso, a solução é a solução Trump, altas tarifas. Se você transferiu sua produção para lugares de baixo custo, eu tenho altas tarifas para prometer a você. E, ao mesmo tempo, eles estão reprimindo os imigrantes ilegais. Além disso, ele também falou sobre energia, o que é importante. E então, as coisas tradicionais dos republicanos, desregulamentação e cortes de impostos. Então, juntando tudo isso, você tem uma ideia do que Trump está fazendo agora, certo? Qual é a sua opinião? Você acha que ele está correto, em primeiro lugar, em sua avaliação? Bem, essa é uma pergunta muito boa, na verdade. Em primeiro lugar, acho que é exatamente isso que as pessoas de Trump estão fazendo. Quero dizer, basicamente, o que eles estão olhando para trás é algo que uma vez foi chamado de sistema americano. Ele se desenvolveu após a Guerra Civil Americana, no final do século XIX. Isso envolvia o desenvolvimento da indústria e da tecnologia americanas por trás de barreiras protetoras baseadas em uma base de trabalho com altos salários. A ideia era que o trabalho com altos salários impulsionaria a produtividade e criaria consumidores que comprariam os produtos que essa economia de alta produtividade estava produzindo. E isso criaria um círculo virtuoso que impulsionaria o crescimento econômico americano. Esse era o pensamento do final do século XIX e foi bem sucedido. Quero dizer, como é frequentemente o caso às pessoas de Trump, elas trazem para isso um certo grau de perspicácia. They bring to this a degree of insight. They understand that Eles entendem que se afastar desse modelo teve um efeito negativo nos Estados Unidos. Mas o entendimento deles é muito incompleto.
Em primeiro lugar, eles entendem completamente errado a relação dos Estados Unidos com muitos desses outros países aos quais são tão acusatórios. Então estamos falando do México, por exemplo, ou de outros lugares no que agora é chamado de Sul Global, com mão de obra barata. Quero dizer, a questão é que eles faziam parte do que você poderia chamar de um sistema extrativo imperial criado pelos próprios Estados Unidos. Em outras palavras, não foi a escolha desses países, foi o modelo que os Estados Unidos impuseram a eles. E fez isso porque, por um tempo, parecia funcionar para os Estados Unidos. O segundo ponto é que essas pessoas não entendem os benefícios reais do comércio verdadeiro. Agora, a China nunca caiu nessa armadilha. Now, China never fell into that trap. It never was part of the extracting system. Nunca fez parte do sistema extrativo da mesma forma. Realiza comércio com os Estados Unidos. Tentar abolir esse comércio não vai funcionar a favor dos americanos, porque isso interpreta mal a relação entre a China e os Estados Unidos. Essa é a primeira coisa. A segunda é que dizer que a mão de obra barata no exterior é de alguma forma o problema não aborda as questões subjacentes dentro dos próprios Estados Unidos. Eu argumentaria que, na verdade, os problemas de decadência tecnológica e industrial americana remontam a muito antes da virada para a mão de obra barata. Eu diria que eles realmente remontam aos anos 1960. Uma das razões pelas quais os Estados Unidos se tornaram mais extrativos em relação a outros países foi precisamente porque o sistema industrial dentro dos Estados Unidos estava em decadência, à medida que os Estados Unidos gradualmente se moviam em direção a um sistema de financiarização dentro de sua própria economia. Há muito aqui que eu acho que não é claramente compreendido, porque não acho que pessoas como Vance têm uma visão geral clara do que os Estados Unidos realmente precisam ser. Agora, devo dizer que na segunda-feira eu estava conversando com um amigo da minha esposa, que é um acadêmico que já esteve na China. Ele é de fato uma pessoa que estudou chinês, trabalhou na China e ensina sobre a China, o que é chamado no Ocidente de sinólogo, em outras palavras, um especialista na China. Ele é incomum, aliás, porque ama a China e tem uma tremenda admiração pelo povo chinês. Mas ele estava nos dizendo, e eu comecei a ver isso em muitos lugares, que a razão pela qual a China se desenvolveu é porque há um plano estratégico, há um plano educacional, que faz parte desse plano maior. E que existem mecanismos de planejamento fortes que se combinam com a capacidade de mobilizar recursos. Agora, isso não existe nos Estados Unidos. Vance e as pessoas ao seu redor são, na verdade, profundamente contrárias a esse tipo de coisa. Todo o desenvolvimento dos Estados Unidos, desde meados da década de 1960, tem sido na direção oposta. Para voltar a esse tipo de sistema que Vance gostaria de recriar, o do final do século XIX, não seria necessário apenas acabar com a dependência de mão de obra barata no exterior. É preciso entender por que a América aderiu a isso, em primeiro lugar, do que realmente se tratava, a natureza do sistema social nos Estados Unidos, e por que as empresas americanas priorizam o lucro em detrimento do bem-estar do povo americano. Esse é, em última análise, o ponto-chave de todo o problema agora. As pessoas têm... Há muitas filmagens do discurso dele na China, muitas pessoas assistindo, em particular aquela parte em que ele fala sobre assumimos que as pessoas na parte inferior da cadeia de suprimentos permanecerão lá. Ok, nós estamos na parte superior e devemos permanecer onde está, a parte superior. E assim há muito tempo se tenta acreditar que o Ocidente, os Estados Unidos em particular, está tentando manter a China sempre na parte inferior da cadeia de suprimentos. Certo? E isso apenas prova que este é o plano. Este tem sido o plano o tempo todo. Vance basicamente prova isso. Ele não diz, sim, esse é exatamente o nosso plano, que a China deve sempre estar na parte inferior da cadeia de suprimentos. Você nunca pode ser uma economia inovadora. Certo? Você nunca pode subir. Então isso prova que é por isso que tem recebido tanta atenção, eu acho.
Yeah, that's absolutely right, because that is exactly. Sim, isso é absolutamente correto, porque essa é exatamente a ordem natural das coisas em que todos os ocidentais acreditam. Digo todos os ocidentais porque isso é verdade. O número de pessoas que pensam sobre essas coisas e entendem que essa não é a forma como o mundo deveria ser estruturado, na verdade, em termos percentuais no Ocidente, é muito pequeno. Acho que isso é algo que as pessoas na China precisam entender. Quero dizer, você encontra algumas pessoas como eu, por exemplo, que não acham que isso faz parte da ordem natural da humanidade de forma alguma. Mas o Ocidente tem sido o número 1 por 500 anos. E não vê razão para que as coisas não continuem assim. E absolutamente, eles querem que outros países permaneçam no fundo, porque para o Ocidente ser subitamente confrontado com uma situação em que outros países os estão superando em prosperidade, desempenho e de talangic vencida é desconcertante thing. Technological and scientific leadership, well, that, as I said, is utterly horrifying. Bem, isso, como eu disse, é absolutamente horrível. Pouco antes de fazermos este programa, li a última atualização anual que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos produziu sobre as várias ameaças que os Estados Unidos enfrentam. E claro, a principal ameaça vem da China. E qual é a principal ameaça da China? O fato de que a economia da China agora está desafiando os Estados Unidos. Em outras palavras, o povo chinês está se tornando mais rico e a China tem liderança tecnológica. Isso viola a ordem natural, pelo menos a crença americana, de como a ordem natural deveria ser. E o próprio Vance, homem inteligente que é, não consegue se desvencilhar disso. Sim, quando eu estava ouvindo ele, pensei, ok, é bom que ele esteja falando sobre muletas, mas ele já pensou que uma tarifa em si também pode ser uma muleta? Você coloca uma tarifa alta para proteger coisas como veículos elétricos, mantém os veículos elétricos chineses fora, mas então reduz sua própria competitividade e inovação. Ele fala muito sobre inovação. Mas por que você tem tarifas altas? Você manteve os veículos elétricos chineses fora e as empresas automobilísticas dos Estados Unidos não têm motivo para inovar. Então ele não parece estar pensando nisso. Também acho que o próprio império dos Estados Unidos pode ser uma grande muleta, porque as empresas dos Estados Unidos, sempre que têm problemas, muitas vezes recorrem ao governo. A United Fruit Company, por exemplo, é o caso mais famoso, certo? A United Fruit encontrou um problema, então chamaram o exército dos Estados Unidos. E então, claro, a Boeing é outro exemplo. A Meta, em vez de tentar ser competitiva e inovadora, quer que o governo dos Estados venha e proíba o TikTok, certo? E a Huawei e o mais recente DeepSeek, certo? A OpenAI está tentando convencer o governo dos Estados Unidos a banir o DeepSeek. Quero dizer, todos esses, você pode dizer, são também muletas que ele não mencionou de forma alguma, certo? Você está completamente certo sobre isso. Eu moro em Londres, a antiga capital imperial, aquela que precedeu Washington. E você está absolutamente certo. Se você olhar para a Grã-Bretanha hoje, verá as consequências da atrofia imperial ao seu redor, porque é isso que temos. Quero dizer, nos tornamos na Grã-Bretanha muito dependentes do nosso império. A elite na Grã-Bretanha tinha padrões de vida muito altos, assim como grande parte da classe média, mas a economia subjacente declinou ao nosso redor. Perdemos nossa vantagem industrial e tecnológica. E poderíamos continuar fazendo isso por décadas além disso, porque tínhamos o império para nos sustentar. O império cai. O que resta é exposto às realidades de quão atrasado e decadente você se torna. E é isso que aconteceu com a Grã-Bretanha. Então, quero dizer, se Vance está falando sério sobre isso, ele deveria dizer a essas empresas: bem, vocês sabem, precisam competir globalmente, certo? Não vamos simplesmente sempre resgatar incondicionalmente. Vocês têm que encontrar uma maneira de competir e melhorar na inovação e no que for necessário. Mas parece que a solução dele é impor tarifas altas, e ele está apenas culpando a mão de obra barata por todos os problemas. Acho que essa é uma maneira muito limitada de pensar sobre tudo isso.
what the United States needs to do. O que os Estados Unidos precisam fazer, e eles têm tempo para isso, mas não vão fazer. O que os Estados Unidos precisam fazer é realizar uma investigação minuciosa sobre sua própria sociedade e economia, uma que examine de forma absolutamente implacável o que se tornaram e o que são, e depois organizar e elaborar pelo menos um plano de 10 anos, provavelmente um plano de 20 anos, sobre como reverter a situação. Agora, eles não vão fazer isso porque não é algo que possam fazer. Por um lado, é conceitualmente impossível. Quero dizer, isso desafiaria demais a própria imaginação deles. Aceitar que os Estados Unidos não são um sucesso, mas estão em risco de se tornarem um fracasso. Quero dizer, isso seria para a sociedade americana quase demais. For American society, almost too much. Also, there are too many... Além disso, há muitas pessoas nos Estados Unidos, muitas pessoas poderosas, ricas e articuladas que estão investidas em preservar o sistema interno. Agora, posso apenas dizer, acho que foi em 2015 que a China iniciou o programa Made in China para buscar liderança tecnológica e construir avanços tecnológicos. O que você começa a ver no Ocidente? Há um artigo no Daily Telegraph, um jornal muito anti-chinês a propósito, de Matthew Lin, que é economista e escreve sobre economia. Eles de repente entenderam que este plano de 10 anos realmente funcionou, que a China agora está realmente avançando em todos os tipos de campos tecnológicos. Este acadêmico que conheci na segunda-feira me disse exatamente a mesma coisa, que a China alcançou esse extraordinário avanço tecnológico nos últimos 10 anos. Como isso foi alcançado? Foi feito espontaneamente? O governo cruzou os braços e permitiu que as pessoas criassem todas essas inovações por conta própria? Bem, até certo ponto, porque você não quer interferir em tudo que as pessoas fazem. Mas o governo chinês, trabalhando com a sociedade e a indústria chinesas, elaborou esse plano. E se você não fizer isso, o que você vai fazer vai falhar. Você tem que pensar bem, pensar profundamente e entender todos os vários processos, e então descobrir como isso será feito. Agora, na China, eles conseguem fazer isso. Na Rússia, hoje, eles conseguem fazer isso. Aliás, quero dizer, eles estão fazendo isso cada vez mais. Na América, eles não conseguem. Acho que é pedir demais esperar que eles consigam. Agora, em relação à guerra comercial, Trump enviou um enviado, o senador Steve Daines, que é senador de Montana e um apoiador de longa data de Trump. Pelo que entendo, ele também morou na China por alguns anos, então conhece bem o país, e ele esteve recentemente em Pequim. Agora, não tenho a sensação de que ele tenha conseguido muito além de apenas visitar, se familiarizar com as pessoas lá e meio que começar. É assim que você se sente sobre a viagem dele também? Bem, absolutamente. Quero dizer, não houve uma comunicação devidamente pensada entre o governo dos Estados Unidos e o governo chinês. Quero dizer, por um lado, este governo dos Estados Unidos em particular não consegue se decidir sobre a China. Eles a veem como malévola. Este relatório de inteligência que mencionei tem uma seção inteira intitulada Atividades Malignas da China. É um inimigo ou um parceiro potencial. Quero dizer, eles não conseguem se decidir. E até que o façam, como podem desenvolver uma política? E você sabe, este senador é sem dúvida um homem encantador e inteligente. Mas ele é realmente a pessoa que entende de política? Todas essas questões que discutimos tão extensamente neste programa, eu duvido. Sim. E parece que os chineses responderam, sabe, foram gentis com ele. Ele teve a oportunidade de se encontrar com o vice-primeiro-ministro, autoridades de alto nível, e todos foram gentis. Mas logo depois que ele saiu, Li Qiang, o primeiro-ministro, assinou uma lei de sanções anti-estrangeiras, que é a resposta da China dizendo que, se você, um indivíduo ou uma empresa, seguir a ordem de nos sancionar, nossa empresa e nossos interesses, vamos puni-lo. E isso parece ser um sinal bastante forte para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são quem está sancionando todo mundo
incluindo a China. Então parece que a China agora está praticamente desistindo. Realmente, os Estados Unidos deveriam voltar à razão para fazer algo sensato. A China simplesmente seguiria em frente com o que acharem apropriado para proteger os interesses chineses. Essa parece ser a mensagem. What China is doing is it's defending its O que a China está fazendo é defendendo sua soberania econômica, algo que qualquer pessoa com algum conhecimento da história chinesa e do temperamento do país saberia que era inevitável. Quero dizer, essa ideia de que de alguma forma você pode dobrar a China à sua vontade ameaçando-a com sanções é ridícula. É completamente errado. Inevitavelmente, isso vai provocar uma resposta. E o fato de que os chineses acabaram de tomar essa decisão, logo após a visita desse representante, sugere que eles não ficaram impressionados com nada do que ele tinha a dizer. Eles não sentiram que ele estava sugerindo algo novo ou realmente dando aos chineses qualquer razão para acreditar que os Estados Unidos estavam repensando sua abordagem e buscando cooperação. Certo. Turquia. Muitas coisas estão acontecendo lá na Turquia. Erdogan parece estar em uma situação muito peculiar, porque internamente há muitas manifestações e as pessoas não estão satisfeitas com a forma como ele tratou seu oponente político, certo? E também, ao mesmo tempo, na Síria, o HTS, que a Turquia apoiou, está sendo atacado tanto por Israel quanto pelos militares do antigo governo. E eu acabei de ler esta manhã que até o Hezbollah tem ajudado a atacar os interesses do HTS, etc. Então, isso não pode ser uma boa situação para a Turquia. Você pode explicar o que está acontecendo e qual é a situação de Erdogan agora? Sim, quero dizer, a coisa a entender sobre Erdogan é que sua posição, por um lado, parece bastante forte e, por outro lado, também é bastante fraca. Em primeiro lugar, ele teve uma conversa telefônica muito bem sucedida com Trump. Aparentemente, ele e Trump se dão bem, então isso lhe dá algum grau de segurança. Ele tem uma relação de longa data com os russos. Não é uma relação fácil, ele é muito ressentido com os russos de várias maneiras. Mas mesmo assim, ele tem esse relacionamento, então isso faz, por um lado, sentir-se forte. Contra isso, a economia na Turquia está em um estado muito frágil. Houve anos de alta inflação, inflação muito alta, a moeda é muito instável e o sistema financeiro é muito instável. The financial system is very unstable. And the great victory in Syria. E a grande vitória na Síria está se transformando em um desastre, porque exatamente como discutimos nesses programas, o que Erdogan está descobrindo é que em vez de a Síria se encaixar silenciosamente e aceitar sua posição como uma espécie de Estado vassalo subordinado à Turquia, está de fato se tornando uma zona de conflito, com a Turquia como uma das partes, e a Turquia incapaz de controlar a situação na Síria da maneira que acho que ele esperava. Há um risco real de que a crescente instabilidade na Síria se expanda para a Turquia também. Então ele faz o que sempre faz nessa situação. Tenta garantir sua posição internamente, atacando seus inimigos. O prefeito de Istambul, Imamoglu, é um político popular. Istambul é a maior cidade da Turquia. Foi a base política que Erdogan teve e de onde lançou sua candidatura para se tornar o líder da Turquia. He launched his bid to become Turkey's leader. So he's acted to try to suppress. Então ele agiu para tentar suprimir esse potencial desafio, mesmo enquanto sente que por um lado pode se safar disso, porque tem todo esse apoio internacional, mas por outro, que a posição abaixo dele está se tornando menos estável e mais frágil. Então ele tomou essa medida extraordinária. Isso mostra, aliás, o pouco apreço que ele tem pela política, democracia e o Estado de Direito e todas essas coisas. Mas, de qualquer forma, não vamos nos preocupar muito com isso. Acho que nenhum de nós assistindo a este programa ou participando dele tinha dúvidas sobre isso. Mas, de qualquer forma, é isso que Erdogan está pensando, que ele precisa estabilizar, pelo menos, sua própria posição enquanto ainda pode. Claro, isso provocou protestos. Ele provavelmente calcula que pode enfrentá-los. Veremos se ele está certo.
Uma coisa que notei, já que estávamos falando sobre o Canal do Panamá, é que ainda há muita discussão na China. Enquanto isso, algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, o México tem trabalhado em um projeto chamado Corredor Interoceânico, que conecta o Golfo do México à costa do Pacífico, certo? Então, o México está trabalhando nisso e pode ser uma alternativa ao Canal do Panamá. A Tailândia também está explorando e propôs um canal. Eles têm discutido um canal para ser uma ponte terrestre entre potencialmente quanto ao Estreito de Malaca. E, claro, o Camboja está agora empreendendo um grande projeto de infraestrutura. Eles estão construindo o canal Funan Techno, que pode ajudar a China a abrir mais uma rota para o oceano. No meio de tudo isso, China e Rússia têm aumentado sua cooperação para trabalhar em uma rota marítima do norte, que se torna a passagem marítima mais curta conectando o Atlântico e o Pacífico através do Ártico. Agora, com tudo isso, podemos dizer que está se formando um sistema de navegar alternativo? Undoubtedly. Undoubtedly. And is that surprising? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é surpreendente? Qual é o país que tem mais interesse em garantir a navegação? É o país que é o maior comerciante de bens acabados. A China é de longe o maior comerciante de bens acabados. Ela comercia com todas as partes do mundo agora. Portanto, precisa criar um sistema de navegação segura, porque o sistema criado pelos Estados Unidos está sendo usado como arma contra ela. Os Estados Unidos estão tentando excluir a China das antigas rotas marítimas que existiam antes. E países que querem comerciar com a China, países que precisam comerciar com a China, México, Tailândia, Rússia, têm um interesse conjunto com a China em facilitar a criação deste sistema comercial alternativo. Não há dúvida sobre isso. Sim. E no passado, como o Canal de Suez e o Canal do Panamá, quando foram construídos, eram projetos gigantescos que exigiam uma enorme quantidade de financiamento e conhecimento tecnológico. E só o Ocidente tinha isso. Acho que hoje, o que muda o jogo é que a China tem isso. A China tem o financiamento e o conhecimento tecnológico. Então a China pode fazer isso porque no passado era mais exclusivo, certo? O Ocidente podia fazer isso. Só o Ocidente podia fazer isso, certo? Diferente. É completamente diferente hoje, porque a China pode fazer isso. Não é apenas que o Ocidente não tem mais o monopólio de fazer isso como tinha antes. É discutível se o Ocidente ainda consegue fazer isso. Quero dizer, claro, os americanos construíram o Canal do Panamá e fizeram isso brilhantemente, aliás, há mais de 100 anos. Mas a América que construiu o Canal do Panamá tinha profundidade de habilidade em engenharia, recursos e conhecimento sobre como construir algo como o Canal do Panamá, que você simplesmente não vê hoje. Lembre-se, há apenas alguns meses, havia este pier que foi criado em Gaza e o mar o levou embora. Então, um país que não consegue construir um único pier, eles vão construir um rival para o Canal do Panamá ou fazer algo semelhante ao Canal do Panamá? Bem, eu não acho. E não é apenas que a China tem a capacidade de fazer isso. Acho que os países também estão olhando para esses canais e estreitos. Todos eles são muito lucrativos, certo? É lucrativo para um país ter essas rotas comerciais muito importantes, certo? Então eles também querem fazer parte disso. Eles pensam, por que não podemos construir uma ponte terrestre ou um canal ou algo assim, para que possamos também ganhar algum dinheiro e entrar nessa coisa toda. Então, há incentivos também. Existem grandes incentivos. Como eu disse, cada vez mais países ao redor do mundo querem fazer parte de um sistema de comércio que lhes trará lucro. Quero dizer, eles não estão fazendo isso porque de repente têm sentimentos de caridade em relação à China. Muitos deles têm sentimentos muito amigáveis em relação à China. Mas eles estão fazendo isso porque é do interesse material de longo prazo deles. É só isso.
That's all. Mhm. Yeah. One more thing is there is some update about the chip wars. Uma coisa a mais é que há alguma atualização sobre as guerras dos chips, certo? As guerras dos chips mal consigo acompanhar porque todo dia há algum relatório na mídia chinesa sobre algum avanço. Então o mais recente é Jack Ma. Ele desistiu. Ele vinha promovendo que há algum avanço em IA usando chips chineses, certo? E também, aparentemente, a ASML está planejando construir uma planta de reutilização e reparo na China, o que tenho certeza de que os Estados Unidos não gostam. Mas, neste ponto, realmente não acho que haja muito que os Estados Unidos possam fazer para realmente parar a China na área de chips, certo? In the chips area, right? The US stopped China in the chips area. I mean, Os Estados Unidos impediram a China nos chips. Quero dizer novamente, absolutamente. Quero dizer, é assim que algumas pessoas na América pensaram, como as pessoas do governo Biden pensaram. Mas quero dizer, tudo isso, novamente, sempre teve, para mim, uma qualidade fantástica. O país que fabrica mais chips do que qualquer outro país de longe não consegue fazer chips avançados. Quero dizer, isso é simplesmente estúpido. Quero dizer, qualquer pessoa que entenda de economia industrial sabe que a maior vantagem é a escala. Quero dizer, o fato de a China fabricar tantos chips, de ter tanta indústria, de ter cadeias logísticas tão avançadas, o fato de suas universidades formarem tantos graduados em STEM, mais acredito eu do que todo o Ocidente coletivo combinado, aliás. Eu tinha uma comparação. Alguém me disse, sabe, que na Grã-Bretanha, basicamente, estamos retirando os cursos de humanidades das nossas universidades para que todos possam estudar STEM. E, no entanto, produzimos 20 mil graduados em STEM, enquanto a China produz mais de 250.000 em qualquer ano. Essa é a escala da diferença. E a outra coisa é que essas são pessoas altamente educadas, altamente motivadas e bem treinadas. Você vai obter uma educação em STEM, pelo menos tão boa em uma universidade chinesa quanto em qualquer universidade ocidental. Antigamente, sabe, os estudantes chineses tinham que vir a Cambridge para aprender matemática. Isso já ficou no passado. De qualquer forma, pensar que este país que tem todos esses recursos, intelectuais e humanos, industriais e logísticos, recursos tecnológicos, não pode produzir chips avançados é simplesmente estúpido. Quero dizer, isso apenas mostra uma falha fundamental em entender as realidades econômicas básicas e, a propósito, humanas. Bem, essa é provavelmente parte da razão pela qual os Estados Unidos não conseguem se decidir sobre como lidar com a China, porque, no fundo, eles sabem que em todas as áreas, derrotar a China é basicamente impossível. Eles sabem disso, mas não querem simplesmente, por que você não se junta à China, certo? Mas eles também não parecem querer fazer isso, pelo menos não por enquanto. Então vamos ver se vai e vem, vai e vem. Sim, certo, não é? Esse é parte do problema que os Estados Unidos têm agora. Você sabe, é o problema que os Estados Unidos têm. É o problema que o Ocidente tem, porque, como eu disse, a China... Fazer todas essas coisas é, como eu disse anteriormente no programa, para os ocidentais e especialmente para os americanos. Mas até certo ponto, para todos os ocidentais, isso viola seu entendimento do que é a ordem natural. Eles estão no topo, todos os outros estão abaixo deles. Talvez a China não esteja no fundo do poço. Outras pessoas de pele mais escura estão, mas mesmo assim, elas não podem estar no mesmo nível que nós. Isso é impossível. Não podemos aceitar isso. E bem, um dia teremos que aceitar, porque isso vai acontecer. E você sabe, a coisa totalmente frustrante é que isso não é um problema. Quero dizer, a civilização humana avança. Essa é a grande questão. O fato de a China estar avançando, isso é algo grandioso. É o fato de a China estar alcançando todas essas grandes conquistas, de estar inovando em tecnologias, de fazer os carros elétricos funcionarem corretamente, de estar prestes a produzir os melhores motores a jato e tudo mais. Isso é bom para toda a humanidade. Se pudéssemos ver isso, não veríamos a ameaça ali. Veríamos a oportunidade e veríamos o benefício.
E também veríamos que não é apenas uma boa oportunidade e benéfico para nós. Veríamos que é objetivamente bom. beneficial to us, we would see that it's objectively good. It's the hubris. I mean, it is the hubris that É a arrogância. Quero dizer, é a arrogância de que, de alguma forma, os Estados Unidos e o Ocidente não veem que somos iguais. Fundamentalmente, não acho que eles percebam isso. Eles não aceitam o fato de que todos somos iguais. Quero dizer, se aceitarmos que somos iguais, nos Estados Unidos todos deveriam ser iguais. Se você vê que, ok, ter o carro elétrico chinês, eu não vejo problema. Então, como consumidor, terei um carro melhor e os fabricantes de carros dos Estados Unidos terão que se atualizar e inovar. Eles serão forçados a fazer melhor. Eu não vejo problema, mas é apenas essa ideia de que todos os carros elétricos chineses vão dominar, vão estar nas ruas. Acho que para algumas pessoas é simplesmente difícil de imaginar. Eles não conseguem aceitar isso. some people it's just hard to imagine. They can't accept it. Absolutely. Well, absolutely. I mean, to think that Chrysler. Absolutamente. Bem, absolutamente. Quero dizer, pensar que a Chrysler, e você sabe, a General Motors, a BMW, a Mercedes e a Fiat não são mais os fabricantes de carros dominantes, que alguém prefere um carro da BMW a um da BMW. Isso, novamente, é algo que, como eu disse, os ocidentais simplesmente não conseguem entender. Westerners just cannot get their heads around. Sim, fundamentalmente isso é um problema. Eu percebo isso.